Você clicou para saber se está vazando os água do 3i Atlas, e é isso que eu vou te entregar agora. Sem fantasia, o que os cientistas realmente detectaram como a água foi identificada a grande distância do Sol, o que isso diz sobre a origem desse visitante interestelar e por que essa descoberta ajuda a comparar a química de fora com a dos cometas do nosso quintal. Fica com duas perguntas que só se fecham mais adiante. Como se mede água em um cometa sem tocar nele? E por que ver sinais de água tão longe do Sol muda a conversa sobre onde e como esses corpos se formam? A notícia em linguagem simples é a seguinte. Pesquisadores observaram uma assinatura ultravioleta que os astrônomos conhecem muito bem, a da hidroxila, o radical OH. No espaço, quando a luz solar incide sobre o vapor d'água, ela quebra a molécula de H2O em pedaços, e um dos filhos dessa quebra é justamente o OH. Esse OH emite luz em comprimentos de onda específicos no ultravioleta. Se você enxerga OH na coma de um cometa, você não está vendo a água diretamente, mas está vendo a pegada dela. É o caminho seguro e clássico para dizer a água sendo liberada. Por que isso é tão forte aqui? Porque o 3i Atlas ainda estava longe do Sol quando esse sinal apareceu. Cometas do nosso sistema solar nessa distância costumam ficar bem quietos. O aquecimento é fraco e a água normalmente só acorda mais perto. Se mesmo assim o 3i Atlas mostrou OH, existem duas pistas importantes. A primeira, a superfície talvez tenha pontos onde o gelo de água está raso o suficiente para sublimar cedo. A segunda, a atividade pode estar sendo empurrada por voláteis mais fáceis de evaporar no frio, como dióxido de carbono e monóxido de carbono. Esses gases funcionam como microfoguetes que levantam poeira e expõem bolsões de água, gerando a assinatura de OH bem antes do que estamos acostumados a ver por aqui. Em linguagem de laboratório, a receita desse cometa é diferente, e o forno onde ele assou também. Como se mede isso na prática? O observatório capta a luz do cometa em bandas ultravioleta onde o OH brilha mais. A equipe compara a intensidade observada com modelos que dizem quanta água seria necessária para produzir aquele tanto de OH. Essa conta vira uma taxa de produção. X quilos de água por segundo naquela distância do Sol. A curva ao longo de dias e semanas mostra se a liberação está estável, crescendo ou oscilando com a rotação do núcleo. Se houver jatos assimétricos que ligam e desligam, essas oscilações aparecem como pequenas variações de brilho, e às vezes até mudam um pouquinho a trajetória aparente, porque jato empurra. Você deve estar se perguntando, por que isso importa para a formação de planetas? Porque a água é peça central em qualquer história de mundos habitáveis. Quando aparece num cometa interestelar, temos um pote de amostra, que não nasceu no nosso disco protoplanetário. Comparar a água de fora com a água dos nossos cometas ajuda a entender se os ingredientes que constroem oceanos são comuns na galáxia ou se tivemos sorte local. Com o tempo, observações em outras faixas, infravermelho e submilimétrico, podem até mirar razões isotópicas, como DH, a proporção de deutério-hidrogênio. Essas razões são etiquetas de fábrica. Contam a temperatura e o ambiente em que o gelo se formou. Um ponto que costuma gerar confusão é tamanho e brilho. Estimar diâmetro a partir de luz reflete duas coisas: o quanto o objeto é escuro e o quanto está ativo. Se a superfície for muito escura, ele precisa ser maior para brilhar o que brilha. Se estiver liberando muito gás e poeira, a coma aumenta o brilho aparente. Por isso os números melhoram com o tempo. Refinar não é corrigir erro, é o processo natural de apertar as incertezas com mais dados e ângulos de observação melhores. Outro ponto essencial é a tal trajetória hiperbólica. Em português direto, o 3i Atlas vem de fora e vai embora sem ficar preso numa órbita fechada. A gravidade do Sol curva seu caminho, mas não o captura. Em cometas ativos, os jatos podem acrescentar uma aceleração não gravitacional. Modelos que incluem esse empurrãozinho explicam desvios milimétricos sem precisar de teorias mirabolantes. É a física conhecida trabalhando. Ver água tão cedo também muda o que esperar nas próximas fases.
Perto do periélio, quando o cometa alcançar sua maior proximidade do Sol, a água costuma ganhar papel de destaque na atividade, porque a luz solar é mais intensa. Amadores com câmeras e binóculos podem não ver água, mas verão os efeitos. Coma mais brilhante, caudas mais definidas em noites certas, variações ao longo de dias por causa da rotação e dos jatos. O que essa detecção não diz, e é importante falar, é que tem chuva aí no cometa ou que há mares lá dentro. Água de cometa é gelo, pó e vapor que escapa quando aquecido. A coma é uma atmosfera super tênue que se forma ao redor do núcleo. A cauda é poeira empurrada pela luz e íons guiados pelo vento solar. Tudo absurdamente rarefeito. A beleza está justamente em tirar tanta informação de tão pouco sinal. Quais são as próximas perguntas que valem acompanhar? Primeiro, a taxa de água cresce como função da distância ao Sol do jeito que vemos em cometas locais ou segue uma curva diferente? Segundo, a razão entre água, CO2 e CO muda muito no periélio? Terceiro, há sinais de fragmentação, mudanças bruscas na curva de luz, múltiplos núcleos nas imagens, quando o estresse térmico aumentar? Quarto, o período de rotação do núcleo muda ao longo das semanas, sinal de que jatos estão aplicando torque? Cada resposta puxa outra, e todas elas ajudam a comparar receitas de cometas de fora e de dentro. Se você quiser traduzir isso para o seu céu, vale um mapa simples. Em noites escuras e longe do horizonte, câmeras com tripé e lentes normais já registram a coma melhor do que o olho. Binóculos ajudam muito a localizar o borrão difuso. E por favor, segurança sempre. Nunca aponte nada para perto do Sol. Espere separação angular confortável. Aceite que brilho e forma variam com a geometria de iluminação, ângulo de fase. Se ontem estava forte e hoje discreto, pode ser só o ângulo mudando. Por fim, volta às duas perguntas do começo. Como se mede água sem tocar no cometa? Observando o filho da água, o OH, brilhando no ultravioleta e convertendo esse brilho em taxa de produção com modelos testados há décadas. Por que ver esse sinal longe do Sol muda a conversa? Porque indica que a cozinha, onde o 3I Atlas nasceu, era fria o bastante para preservar gelos que ativam cedo. E isso abre uma janela real para comparar receitas de formação de mundos em outras partes da galáxia. Resumindo em uma linha comprida para fixar. A detecção de água via OH no 3I Atlas feita a grande distância do Sol mostra um cometa de fora com atividade precoce, provavelmente impulsionada por voláteis frios. E nos dá a chance rara de comparar a química desse visitante com a dos nossos, afinando modelos sobre como e onde materiais-chave para a vida se formam e viajam pela galáxia. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo!